Com a nossa gratidão pela audiência, estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Rosalina, que é uma trabalhadora emérita da Associação Espírita Allan Kardec e uma professora conhecida aqui na nossa região como extremamente dedicada àquilo que ela sempre fez. E hoje ela veio falar conosco sobre saúde e envelhecimento, à luz da doutrina espírita. Eu quero aproveitar para agradecer a Rosalina por ter vindo aqui para esse Papo do Bem, né, para a gente conversar sobre esse assunto. E Rosalina, fala um pouco para nós da sua experiência com relação ao envelhecimento, o papel da mulher nesse contexto, como é que a gente pode fazer para continuar com saúde até o desencarne, porque uma ideia, às vezes equivocada, é que a pessoa fica velho e adoece, e não é bem assim, não é? Não é bem assim. Eu me preocupei com o assunto a partir da longevidade da Dona Maria Rita, a minha mãe, mulher que desencarnou com 96 anos e 7 meses, e ela só perdeu um pouquinho da razão, porque ela fez questão, quando ela viu desencarnar o 6º filho. E eu então me interessei muito por esse assunto, porque ela veio bem até então. E depois, com leituras e palestras que eu ouvi a respeito do assunto, principalmente o Dr. Braille, que falou muito sobre espiritualidade, eu vi que a espiritualidade nela era imensa. Então, essa espiritualidade, essa fé, esse poder interior foi o mote da vida dela e foi um exemplo para mim. Então, a partir disso, eu decidi fazer um estudo a respeito da espiritualidade, da importância da espiritualidade, esse sentimento inato, a importância dessa espiritualidade, dessa fé, desta força interior que faz com que as pessoas vivam e desencarnem melhor. Rosalina, nós sabemos que a vida é longa. Ela, apesar de não começar no berço, porque nós trazemos uma bagagem de outras vidas, mas a gente vê pessoas que nascem saudáveis e acabam por desencarnar até muito cedo, com doenças até graves. Qual que seria assim a sugestão para essa pessoa continuar longeva, mas com saúde? Quando eu comecei o meu estudo, e eu procurei o Dr. Braille, porque eu queria fazer um doutorado no assunto, e ele me apresentou um livro que não é espírita, mas fala sobre a medicina, a religião e a saúde do Dr. Harold Koenig. E nesse livro, ele começa contando uma história. Uma senhora de 100 anos, estava completando 100 anos, e todos perguntavam para ela qual a razão de tamanha alegria. E essa mulher vivia numa casa de repouso por vontade própria, porque ela não queria dar trabalho para a família. Então ela respondia a todos, dava a seguinte resposta: fé, família, não beber e não fumar. Então a importância da fé, a importância da família e a importância do cuidado com o corpo, porque o corpo físico para nós é um templo. Então nós começamos a nos preparar para um bom desencarne, cuidando não só da alma, mas também do corpo. E aí a nossa escolha é o bom uso da liberdade de ação, do livre-arbítrio. Então nós vamos desencarnar, morrer e desencarnar da forma como nós vivemos. Então ele continua a história da senhora. Essa mulher morreu aos 101 anos. E como eles encontraram ela na hora do desenlace? Protestante, ela sempre cantava os hinos. E todas as pessoas que iam visitá-la, ela dava conselho e falava da alegria de viver, da importância da vida sadia. Então nós nos preparamos para o desenlace,
para a morte, para o desencarne, desde o momento que nós tomamos conhecimento de que nós somos seres criados por Deus. Ele nos colocou aqui para que a gente fosse feliz. Mas só que essa felicidade depende de nós. Como espíritas que somos, nós sabemos que nós temos várias encarnações. Então, essa reencarnação, seja de prova, de expiação, ela deve ser encarada com bastante lucidez, com muita fé, com muita tranquilidade. Isso a gente aprende na família. É muito importante a educação. É muito importante ter uma religião. E o Herculano Pires, ele nos fala de um fato muito importante, do desserviço das religiões, que mostram a morte, que mostram os problemas, como se fosse alguma coisa horrível. E não é. Nós não devemos temer a morte, levando uma vida saudável. Eu penso, agora é uma reflexão minha, eu penso que se nós soubéssemos o quão importante é a família, o quão é importante os pais, são importantes os pais. Vós fazeis o que vistes junto de vosso pai. João 8,38. Então, nós vamos continuar na vida real aquilo que nós vivenciamos com a nossa família. E eu vi os meus pais nos ensinando, nos dando exemplos. A escolha é nossa. E eu decidi escolher a educação que me deram. Muito trabalho, muita luta e muita certeza em Deus. E nós estamos aqui, já em idade avançada também. Então eu digo para o meu amigo Aguinaldo, nós temos a mesma idade, mas não vou falar a minha. Depois ele fala dele. Nós temos a mesma idade. Mas eu estou feliz. Eu estou envelhecendo. Eu acho que hoje dizer velho, idoso, eu não gosto da palavra idosa, né? Nós não estamos idosando, estamos envelhecendo. Bem, aceitando. E quando chegar a hora do desenlace, nós estaremos bem, porque nós sabemos que a vida continua, que os nossos familiares, nossos amigos, estarão lá para nos receber. Então, essa certeza, Aguinaldo, me dá uma força muito grande. Evidentemente que eu não vou dizer, então você está preparado. Não, nós temos sempre uma desculpa. A desculpa são os filhos, não é? Ai, meus netinhos, meus filhos. Mas nós não morremos. Estaremos sempre alerta do outro lado da vida. A saúde, a gente tem que pensar na formação da criatura, que nós somos formados de um corpo, de uma mente, de uma emoção e de um espírito, né? Então, essa hegemonia, esse equilíbrio entre essas partes integrantes é que dá a saúde. Tanto é que hoje a gente a definição pela Organização Mundial da Saúde de saúde é o bem-estar físico, social, né? E nós podemos também psicológico e até englobar o espiritual, porque nós somos essa somatória. Você estava falando de fé, e eu entendo que fé é fruto de um entendimento. Às vezes a pessoa é analfabeta, não frequenta religião nenhuma, e ela tem uma fé muito grande em Deus, na espiritualidade. Aí a gente fica perguntando, mas como é que você fala que fé é o entendimento? Essa pessoa é semi-analfabeta, não? Como nós sabemos que nós já vivemos no passado e trazemos uma bagagem, certamente essa criatura já se preparou, já se arquitetou na trajetória do tempo e traz essa certeza de Deus em nós trabalhando a nossa personalidade, que eu considero isso uma fé muito viva. E quando a pessoa tem essa certeza de Deus em nós, ou seja, esse Pai de amor, de bondade, esse Pai de uma providência indizível, ele investe muito na gente, ele quer o melhor para nós. Nós que somos pais humanos, queremos o melhor para os filhos, com nossas
profundas limitações, imaginemos Deus, Deus que é esse Pai de amor, de restrita possibilidade. Então Ele cria todas as condições para que a gente tenha uma vida saudável. E a proposta da ciência é que nós temos um corpo que nos dá a possibilidade de vivermos 110 anos. Se nós desencarnamos antes, alguma coisa nós fizemos para que isso aconteça. O que você tem para falar para nós, Rosalina, sobre o que é que nós fazemos para abreviar o nosso desencarne? Não é, eu acho que todas as pessoas sabem disso. É a maneira como nós vivemos. Então, se você respeita o seu corpo, se você não se alimenta em excesso, não abusa de tudo que nos dá prazer, o abuso é uma questão muito séria. E se você tem fé em Deus, a importância, o Chico disse através do Emmanuel disse através do Chico, que a fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. É não dizer eu creio, é dizer eu sei. Ora, se nós sabemos, se nós seguimos os ensinamentos cristãos, vamos cuidar do nosso corpo e do nosso espírito. E eu acho que nós temos a resposta certinha. É não fazer aos outros aquilo que nós não gostaríamos que os outros fizessem a nós. Então, o respeito à própria vida, o respeito ao semelhante e o amor ao próximo, como a nós mesmos. Não existe receita melhor. E quando, claro que nós somos grandes devedores, nós estamos aqui para provar, para provações que são acerbas, muitos em expiação. Só que essas provações, se bem entendidas, nós podemos reparar com trabalho no bem. Então nós podemos trabalhar dentro da nossa família, o nosso autoconhecimento, trabalharmos-nos, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. É aí que está a questão, porque nós cobramos dos outros, nós não cobramos de nós. Eu sou uma grande cobradora minha. Então, toda vez que eu erro, eu tenho certeza que eu errei e eu procuro acertar. Eu trabalhei como professora por 54 anos. Durante todo esse tempo, eu trabalhei com pessoas, com gente. Então, eu dizia e digo para os meus alunos e ex-alunos, eu não trabalhava com coisas, eu trabalhava com pessoas, e pessoas têm sentimento. Respeito em primeiro lugar. Nós não necessitaríamos de ter um dia da consciência negra, um dia do índio, dia para tudo, se nós fôssemos realmente humanos. Então eu aprendi a respeitar as pessoas e fico muito triste quando eu vejo pessoas que não me respeitam. Então eu penso, e também aprendi, que nós não devemos guardar mágoas, porque mágoa é lixo interior e nos faz mal. A melhor coisa que tem é a gente ser vigilante, vigiar e orar para não cair em tentação. E nós temos também olhos, temos que ter sempre olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, ouvir Jesus, ouvir os ensinamentos de Jesus não tem erro. Então, o Evangelho, o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, tem resposta para tudo. Então, se alguém tiver dúvida, o que deve fazer? Leia O Homem de Bem. Então, esses são os caracteres das pessoas que querem acertar na vida. Claro que nós vamos ler e falar, meu Deus, onde é que eu estou? Então, vamos lutar para continuar vencendo as dificuldades e desencarnarmos melhor. E eu sempre pensei, Aguinaldo, que eu gostaria muito, se eu pudesse pedir alguma coisa para Jesus, me tire de cena trabalhando.
Porque o trabalho é lei da vida. O trabalho é lei da vida, trabalhando no bem. Encerrei minha carreira de professor, mas eu continuo trabalhando com Jesus na sua seara de amor. Então é trabalhar, trabalhar e trabalhar e respeitar as leis divinas. Essa é a receita que nunca falha. Uma coisa que a gente precisa pensar é que do momento que a gente entende essa problemática existencial, porque hoje a gente fala muito em conflitos existenciais, né? E a gente vê muitas pessoas de mal com a vida e cobram até de Deus, né? Como se Deus fosse responsável por uma vida complicada que é a nossa. Não, Deus é um pai que coloca todas as possibilidades para a gente usar. Agora, nós vamos usar de acordo com aquilo que nós entendemos. Por isso que é importante estar procurando seres mais elevados, mais bem dotados, que possam nos orientar. O Emmanuel, mesmo que é mentor do Chico Xavier, à época da estada do Chico entre nós, ele falava que de nós mesmos não temos muita coisa para ofertar, mas que a gente devesse buscar de fontes transcendentes as informações exatas para que nós possamos aplicá-las a nosso favor e a favor das pessoas que conosco convivem. E Jesus deixou um aforismo na sua lucidez plena: conhecereis a verdade e ela vos fará livres. E acrescentou: eu sou a verdade, ninguém vai ao Pai senão por mim. De onde se compreende que todas as problemáticas que nós enfrentamos é por conta da nossa ignorância. Eu falo que não existe pessoa nervosa, existe a pessoa que não sabe conviver com aquela problemática e se porta de uma maneira equivocada e diz que é nervosa. Se ela soubesse lidar, tirasse bom proveito daquela experiência, ela estaria numa calmia indizível. E uma das coisas que mais acontece é reclamação. A gente começa a conversar entre amigos ou entre familiares, já começa aquele corolário de reclamações, né? A gente vê pessoas reclamando. Quando o nosso querido Francisco de Assis deixou muito claro, mantenhamos a alegria de viver, porque nós vivemos pela misericórdia de Deus. Então, quando a gente reclama, nós abrimos uma porta imensa para duas coisas. Primeiro, para a depressão, porque a depressão ela fecha com a reclamação. Quando a gente acha que a vida, nós somos infelizes, porque nada dá certo, e sente-se uma vítima da vida, e acaba gerando a depressão. E segundo, a reclamação é uma porta, é um plugue para os processos obsessivos, que aí nós vamos lamentar e mostrar nossas fraquezas, e é em cima disso que os espíritos inferiores trabalham. Então, o que a gente tem que pensar para ter uma vida plena, saudável? Estudar o Evangelho, viver a proposta crística, não reclamar mais, e diz o Emmanuel, se nós quisermos evitar qualquer tipo de tentação, na sua concepção eficaz, a gente precisa agir com bondade. Então, todos os momentos da vida, vamos pensar em agir com bondade. Quando a pessoa deu uma fechadinha no trânsito, ao invés da gente já soltar um palavrão, ele vai assim: oh, que bom que não aconteceu nada, que você tenha um dia feliz, que você fique mais atento. Se alguém nos diz alguma coisa em casa que não nos agrada, vamos pensar que aquela criatura ainda é mais infantil, não entende a vida, vamos tolerar. Então, quer dizer, essa proposta veio de Kardec, na Revista Espírita de julho de 1869. Então ele dizia assim, que as grandes propostas para uma edificação espiritual nessa atual existência é caridade, igualdade e fraternidade. Então, nós temos que agir com bondade, aceitar as pessoas como elas são, perdoando incondicionalmente. Em segundo lugar, a gente nivelar, nós somos todos iguais. E em cima disso, agir com fraternidade, somos irmãos. Então, como irmão, como nós devemos nos tratar com amor? E esse equilíbrio gera uma saúde interior. Nós vamos nos privando de doenças que vão surgir exatamente por conta desse inconformismo, dessa insatisfação, dessa revolta, dessa mágoa, dessa falta de perdão.
E, Rosalina, o que mais que você pode acrescentar para nós aí no sentido de envelhecer bem, desencarnar com saúde e estar preparado para a vida que continua do lado de lá, porque morte nós sabemos que não existe. Eu penso assim, e vai ser assim, importante também a questão religiosa. Nós temos que estudar. Nós estávamos conversando antes e o Aguinaldo lembrou. Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu penso que a verdade, e a gente vai libertar da ignorância também, porque nós vamos ter conhecimento. Então você conhecendo, porque muitas vezes, eu quero só alertar, é um ponto importante isso, eu encontro algumas pessoas, eu fiz um trabalho com 120 idosos, sendo 40 idosos em asilos, 40 idosos hospitalizados e 40 idosos aleatoriamente, para ver a questão da fé, a questão da esperança, a questão da morte. E o resultado foi surpreendente. Evidentemente que aqueles que vivem em asilo, muitas vezes esquecidos pelos familiares que levam e falam, nós retornamos em casas de repouso e nunca retornam. No começo vão algumas vezes e depois abandonam total. E nós fomos, como eu trabalhei com a questão religiosa, nós fomos em asilos dirigidos por evangélicos, católicos e espíritas. E muito importante é isso, não importa a cor religiosa, importa a fé. Então, todas essas pessoas sobrevivem, não graças à fé, sem muita revolta, é um encontro consigo mesmo. E evidentemente que os 40 aleatórios vivem melhor, não é? Vivem melhor porque estão com os familiares e tudo mais. O que nós devemos pensar hoje? A questão da espiritualidade. Nós, não importa a religião, tem muito ateu, muito mais religioso do que aqueles que têm uma cor religiosa. Nós devemos, sim, ter a certeza que existe uma força suprema, uma causa primária, primeira questão do Livro dos Espíritos, causa primária de todas as coisas, Deus presente em nossas vidas. Não haveria guerras, não haveria problema nenhum se nós entendêssemos que Deus é único. Não se esquecer da oração. Também é importante pensar em espiritualidade ligada com religiosidade. Se nós formos à casa espírita, à igreja católica, protestante, evangélica, candomblé, onde quer que esteja, nós vamos orar em conjunto. Então nós não estamos sós, e todos unidos em um só coração, em um só pensamento. Nós chegamos lá. Nós nos fortalecemos. O Evangelho no lar. Quando nós oramos, a treva desaparece. Então a espiritualidade inferior que está andando ali em volta, quando eles veem a luz da oração, eles fogem apavorados. Então vamos continuar em união, orando, vigiando, trabalhando e estudando para nos libertarmos da ignorância. Então eu penso que isso não é receita, mas é o ideal. É o ideal. Para quem quer se manter equilibrado, orar sempre, vigilância sempre. Evidentemente que o ambiente que nós vivemos, eu gosto muito de orar pela paz mundial. Vocês já imaginaram aqueles que fomentam a guerra, aqueles que sofrem os horrores da guerra, aqueles políticos que fazem promessas que não cumprem, aqueles religiosos que enganam aqueles que desesperados procuram consolo. Vejam, é uma responsabilidade muito grande. E eu fico muito preocupada quando muitas pessoas de outras religiões, foi o que eu vi, eu era espírita e mudei para tal ou qual religião, não era não. Porque espiritismo, ele tem um convite, estudo. Espiritismo é ciência, é filosofia,
é religião, é conhecimento. Então é disso que nós temos que ter, porque tem religiões que são positivas, mas tem também o aspecto negativo. E se nós não tivermos esse entendimento, nós seremos enganados. Há tempo para tudo. Vamos dar um tempo para o estudo, vamos dar um tempo para Deus, para aquele que nos criou. E eu gostaria muito, neste momento, de agradecer a todos que estão me ouvindo e dizer que o trabalho que eu desenvolvi foi em homenagem aos meus pais, não é? Meu pai desencarnou com 82, minha mãe com 96 anos e 7 meses, ambos muito espirituais. E eles conseguiram fazer o que muitos pais não conseguem, fazer com que a gente enxergasse a verdade que liberta, através da educação, através do exemplo. Queremos agradecer muito você, Rosalina, por ter participado conosco, foi muito brilhante. E convidá-la para depois, em outras oportunidades, voltar a falar sobre outros assuntos aqui conosco. Um grande abraço a todos, estamos finalizando nosso programa e até a semana que vem.